Vamos lá, pessoal. Então, 9h03, 3 minutinhos já necessário aí para entrar. Então, boa noite, você que está aí, você que entrou agora. A gente vai começar aí, acho que a nona live já que eu tô fazendo sobre prosperidade. Mas antes de falar em dinheiro, antes de falar como é que você pode ganhar dinheiro, antes de falar alguns caminhos que você pode trilhar, a gente precisa fazer uma desconstrução de alguns temas. Então vão ser basicamente 21 lives falando cada uma delas um tema diferente. Hoje o tema é procrastinação. Então a gente precisa saber não só o que é, né, mas por que acontece e quais estratégias a gente pode utilizar para que a gente possa deixar esse mal um pouco de lado. Por que um pouco de lado? Que é impossível parar de procrastinar 100%. É impossível, infelizmente. A gente vai ter que conviver, eu vou falar um pouco sobre isso, por que a gente vai ter que conviver um pouco com a procrastinação, mas como é que a gente deixa a maior parte dela de lado para que a gente possa fazer as nossas atividades. Então vamos lá. Quase certo de que todos aqui já sentiram ou sentem nesse exato momento. Você tá lá na cama, quer acordar e tal. Você sente aquela sensação de que, cara, eu não quero acordar, eu quero ficar em casa, eu quero ficar aqui na cama o dia todo. Isso acontece muito nos finais de semana, né? A gente, um monte de coisa para fazer, projetos pessoais para poder executar, e a gente está preso lá na cama, a gente está procrastinando. E aí a gente não quer lidar com a vida, né? A vida é difícil, a vida é chata, a vida é muitas vezes egoísta com a gente, muitas vezes ela é dura com a gente, né? Eu coloquei já alguns casos meus pessoais, de que a vida realmente é dura. E quando a gente dá conta, a gente está mexendo, por exemplo, no celular, a gente está passando lá um monte de vídeos ali no, no Instagram, no TikTok, no Shorts do YouTube, né? Eu, por exemplo, eu tenho esse problema na questão do celular, então é um item que eu tenho um monte não, eu tenho alguns aplicativos no celular que me ajudam a não procrastinar em cima dele. Então, são aplicativos que vão que me auxiliam a não mexer tanto nele. E é uma faca de dois gumes, né? Porque eu preciso mexer com relação ao meu trabalho. Eu tenho um celular só, que tem os dois chips, né? Então, o pessoal e o do trabalho. E aí é uma luta, porque eu preciso trabalhar com ele. Existem alguns aplicativos que eu uso, mas existe a parte pessoal também. Então, eu deixo bloqueado durante o momento de trabalho para eu não procrastinar enquanto eu estiver trabalhando. Então, o celular para mim é muito fácil para poder perder aí a noção do tempo mexendo nas coisas, né? E a procrastinação, gente, ela tem um ciclo dela que nos atrapalha em muitos momentos, né? A gente procrastina, que a gente mexe, por exemplo, bastante no celular. Depois a gente vê, por exemplo, um vídeo sobre procrastinação, e depois a gente tem que dormir porque já deu a hora de dormir, ou seja, acabou o nosso tempo do dia. Eu coloquei três etapas aqui, são poucas, né? A gente acorda, primeiro que demora para acordar, e aí quando engrena no trabalho, a gente empurra aquelas atividades mais difíceis para frente, e a gente não consegue fazer, vai pegando outras antes para poder fazer, porque é mais rápido, porque é mais fácil, mas e muitas vezes não tem nada a ver com o que você precisa para poder entregar aquela atividade. É, e você sente isso, você começa a se sentir culpado com isso. Aquela culpa ela vai entrando numa paranoia de que você tem que trabalhar, de que você tem que entregar, mas você não está conseguindo porque você está procrastinando. Gente, é um ciclo infinito. E aí, como eu disse, a gente se preocupa com isso, vai pesquisar sobre isso ou sobre qualquer outra coisa, e quando eu vejo já deu a hora de dormir, né? Então, a gente vai lá e dorme e começa um novo dia, a gente começa esse ciclo novamente. Isso vai te dando aquela culpa,
isso vai te desmotivando, a tua culpa vai te desmotivando ainda mais de fazer as atividades. Isso tira de você essa desmotivação, o seu ânimo de poder fazer as coisas, é ou não é? Eu não sei se eu estou falando alguma coisa aqui que acontece com alguém. Isso vai tirando aquele ânimo para poder fazer as coisas, aquele ânimo, aquela força que a gente precisa para poder executar. É, e aí a falta de ânimo te faz procrastinar. E aí, gente, começa tudo de novo. É um ciclo. A gente fica dentro desse ciclo infinito. Tem gente que entra num grau tão grande desse ciclo infinito, que aí já começa a se tornar um negócio patológico. Então, é quando a gente precisa realmente de ajuda profissional, e não é a do Sócrates, para a gente poder se reerguer, para a gente poder voltar a ser o que a gente era antes, né? Pessoas produtivas, enfim. Mas Sócrates, eu nunca fui produtivo, eu procrastinei a minha vida toda e tal. Então, é mais um motivo de você realmente procurar ajuda nesse sentido, tá? Ahn, a procrastinação, o que que é mesmo, né, gente? Ela é muito simples, ela é o ato ou um efeito de esperar até a última hora para que a gente possa fazer as coisas que eram para ter sido feitas ontem, que eram para ter sido feitas em um outro momento. Ou que a gente sabe que é muito importante ter feito e a gente simplesmente não fez. Ou a gente deixa para a última hora, né? Imagina lá um projeto da sua empresa, que você é responsável por esse projeto, por entregar esse projeto, de, vamos lá, realizar um treinamento com seus clientes. E aí você separa esse projeto em algumas atividades, em algumas que são mais difíceis. Por exemplo, gerar o conteúdo desse treinamento. Atividade mais difícil, porque alguém vai me ouvir. Então, esse alguém tem que ouvir algo lógico, uma sequência lógica que vai ajudar ele a entender aquilo, né? Então, o que que acontece? Essa é a atividade mais difícil, mas tem outras antes. Marcar uma agenda com eles, é, por exemplo, separar o material que já está pronto para enviar para eles e tal. E o que que a gente faz? A gente vai executando as atividades mais fáceis. E a gente sabe que aquela difícil tem que ser executada. E a gente vai procrastinando, a gente vai jogando aquilo para frente, para a última hora, né? E a gente já terminou as atividades pequenas. Mas a gente está com aquela culpa, cara, eu preciso executar aquilo, eu preciso criar o conteúdo para poder dar aquele treinamento e aquilo começa a tomar conta, e daqui a pouco eu vejo o celular, e aí eu começo a mexer no celular, e eu comprei um negócio na internet, eu vou ver o código lá de rastreio, né? Eu mandei um e-mail lá para o suporte de alguma empresa que eu precisava de alguma ajuda, e essa empresa não me respondeu ainda. Eu vou ver no e-mail, dar uma olhadinha rápida no e-mail para ver se chegou, e aquilo vira uma bola de neve, né? Boa noite, espaço, dois, enfim. É, e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Então, a procrastinação é isso. Ela é a gente deixar para a última hora essas atividades mais importantes, né? O procrastinador, gente, eu preciso explicar um negócio aqui que deixa muita gente culpada em relação a si mesmo, né? Qual a diferença entre o procrastinador e o preguiçoso? Gente, eu acredito que quem está aqui nessa live agora. E quem vai me escutar aí, porque a live vai ficar gravada tanto no YouTube quanto aqui no Insta, eu acredito que você não seja preguiçoso. Se você está vendo essa live, se você se interessou pelo assunto procrastinação, é porque você quer melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto esposo, enquanto uma esposa, seja o que for. Você quer melhorar enquanto pessoa, ou seja, você tem essa consciência de que você está procrastinando, mas você quer melhorar. Isso é diferente do preguiçoso. O preguiçoso, ele sabe, mas ele não quer fazer de jeito nenhum, porque ele vai gastar a energia dele, etc. E é muito diferente do procrastinador. Então é importante que você tenha essa visão que eu estou colocando agora. Você não é uma pessoa. ah, é, desculpa, caiu um negócio no olho. Você não é uma pessoa preguiçosa. Não é uma pessoa preguiçosa. Você é uma pessoa procrastinadora. É diferente. O procrastinador, ele sabe que é importante,
né? Ok, ele está procrastinando, mas ele sabe que é importante. Mas ele vai dar um jeito lá de fazer. Preguiçoso? Não, ele não faz. Né? Então tenha essa visão, porque vai te ajudar bastante em relação a dar uma quebra naquele ciclo. Sabe o ciclo que eu falei? Falei várias etapas dele. Uma das etapas é você sentir culpa. E quando você sente culpa, aquilo vai te dando um desânimo e o seu ânimo vai embora. Então, a parte da culpa, pessoal, se você tira ela, pô, eu não vou me sentir mais culpado de estar procrastinando, né? Então isso já vai começar a te ajudar. Pô, eu não sou preguiçoso. Eu estou procrastinando, eu sei que é importante e tal, mas eu não sou preguiçoso. Eu não vou ficar me sentindo culpado. Pelo contrário, todos os dias eu vou tentar melhorar, né? Alguém escreveu, ó, New Road, a procrastinação não pode ser também não ter tempo. Eu não sei se eu entendi bem. Reescreve aí que eu leio novamente. Mas o procrastinador, gente, novamente, não é preguiçoso. Eu, por exemplo, tá? Eu hoje sim, eu sou uma pessoa muito produtiva. Apesar que, como eu falei, ninguém é 100% produtivo, né? É, é, todo mundo tem um grau de procrastinação. Todo mundo, e isso é científico, não é o Sócrates que está falando. Eu vou falar um pouquinho de nada sobre essa parte científica também. Eu, Sócrates, eu já fui realmente muito procrastinador, diferente de preguiçoso. Eu sempre quis fazer e tal, mas já fui muito procrastinador antes de conhecer as técnicas de produtividade, para que eu pudesse executar as coisas que eu sei que são importantes. Ah, além da minha procrastinação, pessoal, eu tenho também TDAH. Gente, assim, ó, para mim é uma luta diária. E olha que há 12 anos que eu executo técnicas de produtividade, técnicas para não procrastinar. Por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa, é, é, eu a todo momento conversando com aquela pessoa, eu fico usando técnicas para poder prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Porque senão eu começo a viajar, eu começo a ir para outro espaço sideral aí, para outra dimensão e eu não consigo prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Então, hoje eu consigo, sim, manter uma conversa, etc., porque eu fico usando essas técnicas. Eu estou falando com você aqui agora nessa live e eu estou usando técnica para que eu possa me manter realmente focado. Quer ver um exemplo bem prático? Tá acontecendo nesse exato momento agora, né? Sei lá, um pelo da minha barba, na minha boca, que tá no céu da boca, eu tô incomodado com isso. É mais um- é mais um, um empecilho para que eu possa prestar atenção aqui nessa live, por conta da TDAH e por conta da procrastinação natural que todo mundo tem. Então, a todo momento eu fico usando técnica para poder prestar atenção e executar as coisas, né? Óbvio, óbvio que para mim se torna um pouco mais fácil, porque eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, ainda hoje, nessa live, sobre algo muito maior que a procrastinação e que me faz me manter muito mais ativo e que me faz me manter muito mais focado naquilo que eu preciso executar, né? Eu só vou adiantar o nome, que é o propósito, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Gente, as pessoas, elas procrastinam mesmo sem querer procrastinar. A todo momento. A gente tá lá trabalhando e tal. Quando vê, a gente tá pegando no celular. Quando vê, a gente tá pegando no e-mail para poder ver se chegou algum e-mail importante, e tal. A todo momento a gente está querendo isso. E não é a gente, e não é porque a gente quer. Como eu falei, existe um lado científico em cima disso. Existe uma briga muito feia entre dois componentes dentro do nosso cérebro. O primeiro deles é o córtex pré-frontal. É, esse componente do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, ele é ligado à nossa consciência sobre o futuro. Então ele começa a brigar com um negócio chamado sistema límbico. O sistema límbico, gente, o contrário aí do córtex pré-frontal, o sistema límbico, ele é inconsciente. O córtex, ele é consciente. Então,
existe um lado nosso, que é o sistema límbico, que ele é inconsciente e ele adora, ele só quer saber de prazer. Ele quer saber que o prazer de você ficar deitado. Ele quer saber do prazer de você executar microatividades mais fáceis e aquilo te dá um prazer momentâneo. Ele quer saber do prazer imediato. É isso que o sistema límbico quer fazer. Então, esses dois componentes, eles estão brigando a todo momento. E por isso que ninguém vai deixar de ser procrastinador em um grau, pelo menos. Do mais fraco ao mais forte, que, como eu disse, esse grau mais forte ele vai precisar de uma certa ajuda profissional, tá? Procrastinar não pode ser um fator também de falta de tempo. Então, aí é o que eu ensino no meu canal sobre a parte de produtividade. Ah, quem está procrastinando pela falta de tempo de fazer as coisas é porque não está executando de maneira correta ou não está planejando, desculpa, as suas atividades de maneira correta, tá? Eu até falo em um dos meus vídeos, né? Você pode ter, por exemplo, se você aplicar as técnicas de produtividade, você pode ter dentro de um dia que tem 24 horas, você pode ter, por exemplo, 30 horas. Você pode ter 40 horas. Sócrates, que loucura é essa que você está falando agora? O dia tem 24 horas, não tem 30, não tem. Mas assim, ó, e obviamente é uma forma de falar, né? O dia tem 24 horas sim. Mas se você aplica técnicas voltadas para produtividade, você vai ver que o tempo que você executava antes em uma determinada atividade, você vai fazer muito mais rápido. Isso tem tudo a ver com o que eu ia falar agora, até gostei aí da proposição, da colocação. Uma das técnicas para a gente tentar combater a nossa procrastinação e também ganhar tempo nas nossas atividades para que o fator de falta de tempo não atrapalhe, é a questão de você ser multitarefa. Gente, é a maior mentira do mundo que a gente aprendeu na sociedade, de que a pessoa ela tem que fazer várias atividades de uma só vez. Não, ao mesmo tempo eu tenho que atender o telefone, no mesmo tempo que eu estou fazendo um relatório, enviando um e-mail, respondendo, por exemplo, no WhatsApp a minha mãe que está com problema lá com o gato dela. Gente, assim, ó, até a mulher que consegue, por exemplo, cozinhar, fazer várias coisas, até a mulher, todos nós, seres humanos, é humanamente impossível, isso é científico, não sou eu que estou falando. A ciência prova de que o humano, ele só faz uma atividade por vez. Uma atividade por vez. É impossível você prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, duas ou três ou mais. Então você não vai fazer nada direito. Se você, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, está atendendo o seu telefone, se você está respondendo um WhatsApp para sua mãe, se você está fazendo um relatório e respondendo um e-mail, você não percebe, mas você mira uma atenção por vez. De repente, quando você está digitando alguma coisa naquele relatório, você perde o que a pessoa falou. Ô, repete, por favor, eu não entendi, né? Você deixa passar e ao mesmo tempo que você ia responder para sua mãe, você responde no e-mail que você vai mandar para outra pessoa, seu chefe, por exemplo. Olha que louco. Então, você, você só consegue fazer uma coisa por vez. Aí a mulher pode falar para mim, né? Ah, Sócrates, mas eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, eu vou cozinhar, eu já coloco lá, eu dou esse exemplo em um dos vídeos meus, né, no YouTube. Eu vou cozinhar um macarrão, né? Já coloco lá a água para ferver, já separo lá a massa, coloco dentro da água lá, enquanto ela está fervendo, eu já vou fazer o molho. Enquanto o molho está fervendo lá, eu já vou fazer a carne, depois volto pro molho e tal. Mas se você perceber, você está fazendo uma coisa por vez. Você colocou a massa lá, depois você mirou no molho, depois você mirou na carne. Ah, não, Sócrates, mas está tudo sendo feito ao mesmo tempo. Quem está cozinhando o macarrão é o fogo, não é você. Você deixou lá. Agora, reconheço sim, e a ciência reconhece sim, que a mulher consegue, nessa questão de multitarefa, pensar em mais coisas que ela vai fazer para frente. Ou seja, quando ela está olhando para o macarrão, ela já está pensando automaticamente lá no molho, na carne, seja no que for. A mulher realmente tem esse lado, tá?
Mas assim, ela e o homem, enfim, presta atenção em uma coisa por vez. Ninguém foge disso. Por que que eu estou falando nisso? Na questão do ser multitarefa. Porque isso faz a pessoa procrastinar. No trabalho, principalmente, quando você vai tentar executar muita coisa ao mesmo tempo, novamente, você não consegue dar foco em várias coisas ao mesmo tempo, você só consegue dar uma. E aí o que que você faz? Você pega três coisas para fazer. Então você começa a fazer uma, pula para outra, sendo que a primeira atividade era um relatório. Relatório, gente, precisa você raciocinar naquilo que você está escrevendo ali. Senão você vai escrever uma atrocidade ali, você vai escrever uma barbaridade, como fala o gaúcho, né? Então, o que que acontece? Se você não dedica um tempo fixo para poder, único para poder desempenhar aquela atividade, você vai levar muito mais tempo para poder executá-la. Muito mais tempo. Então, se você se torna uma pessoa monotarefa no seu trabalho, você entrega muito mais rápido. Então, essa falta de tempo, o fator de falta de tempo que colocaram aí, a gente já resolve, porque só em ser monotarefa a gente faz muito mais rápido. Por quê? Porque a gente está focado naquela atividade. A gente está focado naquela atividade. Foco nela, taranã, termino. Vou para outra, taranã, termino. Quando você vê, isso aconteceu comigo. Eu começava 8 da manhã no meu trabalho e tem amigos aqui que sabem que eu largava muito tarde. É, 3 da manhã eu estava chegando em casa, 4 da manhã eu estava chegando em casa, por muita coisa que eu tinha para fazer. Gente, 8 da manhã eu estava lá no escritório novamente. Eu dormia 2, 3 horas por dia, porque tinha muito trabalho acumulado. E eu tentava fazer multitarefa, achando que estava arrasando. Quando eu comecei a pesquisar os temas de produtividade, que eu aprendi que tenho que ser monotarefa, gente, eu fiquei assombrado. Na primeira semana que eu comecei a aplicar as práticas, eu comecei a deixar de procrastinar mais. E o que eu demorava até 2, 3, 4 da manhã para terminar as minhas atividades. Gente, 3 horas da tarde eu já tinha terminado tudo. 4 horas da tarde eu já tinha terminado absolutamente tudo. Então, assim, ó, foi uma coisa de louco ver que isso aconteceu, porque realmente me mostrou na prática que ser monotarefa eu termino muito mais rápido aquelas atividades, né? E eu ficava, o que que eu vou fazer agora? Aí entrou no problema que a amiga colocou, a procrastinação, começava a procrastinar, mas enfim, aí eu comecei a usar esse tempo para poder fazer outras coisas, né? Mas o homem não faz muitas atividades ao mesmo tempo, eu mesmo não consigo, é verdade. Então é isso, gente. Uma das formas da gente deixar de ser mais procrastinador é fazendo uma atividade por vez, focando em uma atividade por vez, que isso vai te ajudar a realmente a executar, tá? O cérebro, gente, ele trabalha aí com um sistema de recompensas. Recompensas. Por que eu estou falando isso? Isso, porque é muito prazeroso, por exemplo, quando a gente está passando lá os vídeos no YouTube, no TikTok, no Instagram, enfim, ou as publicações. Algumas são engraçadas, outras são aquilo que a gente gosta de ver, outros são. Aquilo vai dando um prazer momentâneo para a gente. E é rápido ter aquele prazer. O nosso cérebro, ele quer as recompensas. Ele quer ter esse sistema de recompensas acontecendo toda hora. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai focar, ele vai mirar em atividades mais rápidas para ele conseguir aquela recompensa, né? Então, ao mesmo tempo que o cérebro quer sim essas recompensas, tá? Ele faz tudo para manter você vivo. Sócrates, o que que é isso, manter a gente vivo? É uma das funções do nosso cérebro, manter a gente vivo, né? Manter a gente vivo significa a gente gastar menos energia. Ou seja, quanto menos você se movimentar, quanto menos você sair do seu lugar, mais seguro o seu cérebro vai se sentir. Se você está num sofá jogado lá assistindo filme, o seu cérebro está tranquilo, porque você está ali parado, está quieto na sua. Se você está ali na cama e não consegue sair da cama, por exemplo, 5 da manhã, que é o horário que eu acordo todo santo dia, quase todos os dias, para poder, porque tem trabalho, tem um monte de coisa, para poder fazer musculação. E aí o que que acontece?
todo dia que eu acordo, isso acontece comigo, que já tenho essa rotina de acordar cedo. Olha só, todo santo dia quando eu acordo, parece que tem uma voz na minha cabeça. Não sei se isso acontece com você, mas parece que tem uma voz na minha cabeça assim: "Não, cara, dorme mais um pouco. Você merece. Você trabalha pra caramba. Dorme mais um pouquinho, não tem problema, não vai acontecer nada." Ou aquela coisa, né? Pô, vai fazer exercício agora? Faz o seguinte, faz à noite o exercício. Fica tranquilo, você consegue fazer à noite também. Ou aquela coisa, né? Pô, você dormiu 20 minutos mais tarde ontem do seu horário normal. Cara, dorme mais 20 minutos, que aí você faz menos 20 minutos do seu. Cara, é automático. Parece que tem uma coisa dentro do cérebro da gente. E é exatamente ele economizando a sua energia para você não morrer. Basicamente é isso. E aí o que é que vai acontecer? Esses dois fatores do cérebro querer as recompensas do prazer, né? Através do sistema límbico, e ao mesmo tempo querer manter você seguro, gente, ele vai te manter o máximo possível. É por isso que eu falei na minha primeira e na segunda live que nós temos que exercitar o nosso cérebro. Porque se sempre essas vozes que vão aparecer dentro de nós, que é o nosso cérebro, que é a gente mesmo, que é o nosso cérebro, sempre que a gente ouvir a gente ficar com o corpo mole, ferrou, a gente não executa. A gente não faz aquele projeto acontecer. Se eu estou falando aqui sobre live de prosperidade, significa que você tem que executar alguma coisa. Eu lancei um vídeo no Instagram essa semana, não sei se você viu. Eu falava assim: pô, sabe qual é a diferença entre você e as pessoas de sucesso? É que elas executaram. Então, se você dá ouvidos ao seu cérebro e você só fica no sofá, só fica na cama e não sai do lugar, você não vai executar. Tá entendendo por que que eu não posso falar simplesmente de como você pode ganhar dinheiro? Porque eu preciso falar isso para você. Eu preciso falar que você precisa sair do seu lugar, que você precisa combater a sua procrastinação, que você precisa exercitar o seu cérebro para poder chocar contra ele e você executar as ações que você precisa. Sem isso, pessoal, não há dica no mundo que eu vou dar aqui sobre como você pode ter uma renda extra, sobre como você pode desempenhar um trabalho para que você possa, inclusive, no futuro próximo, mudar a chave, fazer daquele trabalho agora a sua renda extra, a sua principal renda, e você sair da situação que você está hoje, né? Eu tenho uma técnica, quando vou me deitar, vou ler em vez de assistir. Muitas vezes acordo com o livro no meu peito. É isso aí. Essa é a técnica para dormir, no caso, né? Estou falando para acordar, tá? E você ir lá e executar. Então, é, é, tudo isso que acontece no cérebro te engana e faz você ficar deitado. Então é tudo que a gente não quer, né, no termo, em termos de procrastinação, em termos de execução do que a gente precisa para poder prosperar, tá, pessoal? E aí, se você está deitado, você não está gastando energia, o cérebro está lá tranquilo e vai te manter ali o máximo possível, para ele não se preocupar, para que você não possa fazer besteira aí com o seu corpo. Teoricamente, quando você vai fazer exercícios, isso para o seu cérebro é uma besteira. Seu coração vai começar a acelerar, aquela coisa toda, eh, ele vai gastar uma energia tremenda para poder corrigir as coisas, etc. Então é tudo que ele não quer. Então a gente tem que forçar, porque senão a gente nem cuida da nossa saúde, imagina da nossa prosperidade, né? A recompensa, gente, ela é basicamente as motivações que a gente precisa para poder fazer um algo. Por que que você trabalha, por exemplo? Não é porque você gosta, né? Ou, tem muita gente que gosta. Eu gosto do meu trabalho. Mas muita gente não gosta. Mas você aprendeu a gostar. Por quê? Porque você criou um sistema de recompensa. Você trabalha, você, entre aspas, começa a gostar daquilo que você está fazendo, para você ganhar um dinheiro no final do mês, para que você possa pegar aquele dinheiro e comprar as coisas que você gosta e usar nas coisas que você gosta. Então, é um processo de motivação que acontece e é uma recompensa que é o dinheiro para você fazer o que você gosta. Isso tudo entra naquele processo aí de recompensa e de motivação que você vai ter. Tá?
O pessoal da TDAH, não sei se tem mais pessoas aqui, se você tiver, coloca, eu tenho. É, ele tem uma dificuldade ainda maior, tá? Por quê? Porque a pessoa com TDAH ela tem dificuldade de regular as emoções relacionadas a isso, a esse sistema de recompensas. Então ele tem essa dificuldade, e aí é um distúrbio realmente que te impede de regular bem essas emoções de recompensas. O que que acontece? É, isso é um processo químico, inclusive. Não tem como mudar. Tem cura em cima disso, né? Tem tratamento, tem técnica, como eu uso a todo momento e como eu estou usando aqui junto com vocês, né? Isso tudo acontece dentro do nosso cérebro, não tem o que fazer. Então, além dessa questão de procrastinação, ó, quase que eu dei uma viajada agora. Faz parte, tá, pessoal? Além dessa questão da procrastinação, a pessoa com TDAH ela tem uma dificuldade também muito grande de planejar e organizar suas atividades. Eu prefiro pensar, é uma das minhas técnicas, na parte de planejamento e organização das minhas atividades. Eu prefiro pensar que o planejamento é uma atividade, porque eu paro. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre toda a minha rotina de trabalho para mostrar para vocês, tá? De um dia de trabalho. Então eu paro e eu vou planejar o meu dia. Em geral, eu planejo já a minha semana de trabalho, tá? Isso na sexta-feira ou mais tardar na segunda logo cedinho, tá? Então já planejo toda a minha semana. O que que acontece? Eu paro para fazer daquilo uma atividade. Então eu paro e foco no planejamento. O que que eu vou fazer? O que que é importante? Escrevo, coloco prioridade, coloco números, coloco peso, escrevo, pá, fiz o meu planejamento. E aí depois é executar, né? Só o fato de eu ter feito o planejamento, gente, eu estou falando aqui de um sistema de recompensas. Isso me dá um alívio muito grande. Cara, eu vou ter as atividades para poder fazer. Então isso já dá um alívio, uma recompensa muito grande. Eu começo a me sentir bem com aquilo. Porque, porra, eu planejei, cara, a minha semana, né? E aí, beleza. Quando eu vou executar cada atividade que eu defini no meu planejamento, cada execução, o que que eu faço? Desligo o celular. Desligo não, não posso desligar o celular por conta do trabalho. Mas eu coloco ele no modo trabalho. Eu configurei para que o modo trabalho ele tire os aplicativos de Insta, de tudo, né? E no meu horário de trabalho, na verdade, na execução daquela atividade, eu foco somente naquela atividade. Então, dificilmente alguém vai me ligar se eu estiver na atividade, eu não vou atender. Pode ser o presidente da empresa que eu trabalho, eu não vou atender, porque eu estou focado naquela atividade, né? E aí, quando eu termino ela, aí vem a recompensa. Aí eu tiro do modo trabalho, eu atualizo ali alguma coisa que eu queira ver, meu e-mail, alguma coisa assim. Um minutinho ali da rede social, já coloco no modo trabalho novo e já pulo para a próxima atividade. Vou fazer aí tomar um cafezinho, alguma coisa do tipo. Essa é a recompensa. Então, se eu tenho o conhecimento de que o nosso cérebro trabalha com esse sistema de recompensa, gente, você tem que provocar essas recompensas para você, né? Obviamente, você não vai colocar uma recompensa, ah, beleza, terminei uma atividade e vou passear no shopping. Não, aí também não dá, né? Você tem que continuar a trabalhar, fazer as demais atividades, né? A, a Ellen Importados colocou ali. Eli Importados. Mas os hormônios e a energia que são liberadas pós-exercícios físicos não têm preço. Voltei para o exercício recentemente e estou bem mais motivado. É isso, e ajuda muito. Vou falar mais sobre isso no final. Ajuda demais. Eu até coloquei essa semana, né? Eu exercício lá às 5 da manhã e tal. E aí, você já endorfinou o seu corpo no dia de hoje? E a endorfina é exatamente a substância liberada no corpo que faz a gente se sentir muito bem, pessoal. Quem não experimentou, experimente fazer exercício físico, né? Todo dia você liberando aquilo. Aquilo te ajuda a pensar mais, aquilo te ajuda a ter mais ideias, aquilo te ajuda a planejar melhor o seu dia, a pensar melhor nas atividades, pensar melhor nas estratégias que você precisa ter para poder executar, né? Deixa eu olhar minha colinha aqui, senão eu me perco também até no pensamento, né? É, muita gente, e principalmente o procrastinador, ele se assusta com as atividades a longo prazo. É difícil, né, pessoal?
atividades a longo prazo. Pô, o negócio vai durar 6 meses. Tem muitas subatividades aí para a gente poder fazer. E muitas delas são as mais difíceis, e a gente vai naturalmente querer postergar isso, querer deixar para a última hora. Pô, o negócio é 6 meses, mas a gente naturalmente vai tentar deixar isso para o último horário, o último dia, a última semana para a gente poder fazer. Então, é uma coisa que a gente precisa ir de encontro também. Eu falo muito nos meus vídeos aí sobre produtividade, que a gente deve começar, muitas vezes, o nosso dia pela atividade mais difícil. Por quê? Porque, gente, a gente dormiu. Teoricamente, a gente dormiu. Se você não dorme ainda entre 7 e 8 horas, isso já é um problema, tá? Em relação à procrastinação. É mais um fator, o sono, você lá bocejar, de te levar a procrastinar, tá? Então tente estabelecer uma rotina de sono para que você possa garantir aí um bom tratamento dessa procrastinação. Então, assim, eu deixo as atividades mais difíceis já para o início do dia. Por quê? Porque eu dormi. E aí, se eu dormir, é como se fosse um restart no nosso sistema, que é o nosso corpo, né? E o que que vai acontecer? A gente fica descansado, a gente pensa melhor, enfim, principalmente se a gente fez exercício físico. Então a gente tende a usar maior energia de concentração, de foco e tal, logo pela manhã, porque a gente está descansado. Quando vai passando o dia, gente, a gente vai ficando mais cansado. E naturalmente, se a gente não olha isso, a gente começa a desfocar das atividades. Então, se eu deixo as atividades mais para o final, é muito provável que eu não consiga fazer. Mesma coisa nos 6 meses que eu deixo, se eu deixo mais para o final, você vai estar sobrecarregado de culpas porque você não fez antes e tal, tal. Isso só vai te atrapalhar a não executar aquelas atividades, tá? Então, longo prazo é algo terrível para o procrastinador, principalmente para o TDAH, por conta desse tipo de coisa. E na execução dessas microatividades no meio daquele projeto, cara, se empenha com aquilo, né? Por exemplo, eu estou com um projeto grande a longo prazo. Eu comprei um terreno para poder construir a casa dos meus sonhos, digamos assim, né? E, cara, eu comprei o terreno barato e tal, e o que que acontece? Foi barato porque ele está num estágio antes de entregar a infraestrutura. Então eu não posso construir ainda nesse terreno, porque. Ai, meu Deus, meu pescoço. Vamos lá. Eu não posso construir ainda nesse terreno porque a infraestrutura não está pronta. Só quando estiver pronta que eu posso construir. Existe um prazo aí de 1 ano para eles terminarem essa infraestrutura, ou seja, eu só posso começar a construir daqui a 1 ano. E mesmo quando começar a construir, pô, vai levar, sei lá, 6 meses, 1 ano de construção. Talvez mais, 1 ano e meio. E, gente, é longo prazo, são 2 anos, 3 anos de projeto, né? E aí, o que que eu faço? Eu estou vivendo por etapa. Então, agora, por exemplo, eu estou concluindo a etapa do arquiteto. Eu dividi o projeto em algumas etapas. Agora eu estou na etapa de arquitetura, da casa, construção quantos quartos vai ter, etc, etc. Então, tô lá focado na parte de arquitetura. Eu não estou pensando ainda na construção, na construtora, nada disso, porque senão eu vou adiantar, eu vou aumentar aquela ansiedade, eu vou aumentar a procrastinação e eu não vou executar nada, né? Então, estou concluindo a parte de arquitetura, por quê? Porque eu foquei na parte de arquitetura. Se eu tivesse antecipando todos os outros, muito provável eu ia querer pesquisar ao mesmo tempo o material, se é mais barato o material, ou eu mando a construtora fazer tudo de uma vez só, ou não sei o quê, e eu ia pesquisar milhões de coisas e eu não teria executado nada. E agora eu estou terminando a parte de arquitetura. Assim que eu concluir, eu vou para a etapa de orçamento com as construtoras. Vou focar nisso. E com tempo, com tranquilidade para poder pensar em contrato, pensar no bom preço. Não vou fazer as coisas com pressa. Então, isso vai me permitir ter aí alguns benefícios de eu poder focar na atividade, fazer bem feito, fazer de forma segura, com um contrato bom, analisando cada letrinha que tem ali pequenininha e assim por diante. Depois de eu orçar, eu vou para a parte de dinheiro. Pô, eu pego o dinheiro que eu tenho e bum, faço a obra, ou eu faço de uma forma mais inteligente. Eu procuro algum financiamento com
juro baixo, ou eu procuro um consórcio que só tem a taxa administrativa, melhor ainda. Ah, mas o consórcio tem que dar. Ai, cara, eu vou pesquisar tudo isso, ó, de forma muito tranquila e paulatina, por quê? É step by step, né? Atividade por atividade, etapa por etapa. E eu vou executando cada uma delas de forma rápida, e que não me permite procrastinar, porque eu não estou antecipando as outras coisas, né? Então é assim que eu resolvo essa questão do longo prazo, que é terrível para a pessoa que é procrastinadora, tá? Existe um negócio, gente, que é o seguinte: três coisas, tá? Três coisas que o procrastinador tem que saber. Primeira delas, rotina, rotina. Segundo, tarefa. E terceiro, projeto. Se você puder escrever aí, é bom para poder fixar. Escreve aqui nos comentários. Rotina, tarefa e projeto. Nessa visão de procrastinação, o que que vai te ajudar você a diferenciar esses três? Imagina o seguinte, por exemplo, a Disneylândia. A Disneylândia. Quem trabalha lá na Disneylândia provavelmente mora lá, na Flórida, né? Provavelmente mora lá, em Orlando. Então, ir para a Disneylândia, para essa pessoa que trabalha lá e que mora lá, é uma rotina. Ele vai todo santo dia para aquilo ali. É uma rotina. Já quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, em Nova York, tá? Eu vou para Disney. Se torna uma tarefa, porque a pessoa não tem que se preocupar como a gente brasileiro, né? Primeiro, como é que eu vou pagar isso? Segundo, a passagem aérea. Terceiro, o hotel. Terceiro, quarto, não sei o quê. E uma série de coisas que você tem que avaliar para poder ir para a Disney. Então, para quem mora lá, se torna uma tarefa. Pô, eu vou para a Disney, me divirto e vou para minha casa, né? Agora, nós brasileiros, para irmos para a Disney, se torna um projeto. Ou seja, esse projeto a gente tem que subdividir ele. Então entenda, a tarefa, gente, a gente tem que criar várias tarefinhas para executar de forma rápida o nosso projeto. O nosso projeto. Quando ele é grande, a gente tem que subdividir ele em etapas e executar de forma muito tranquila quase cada uma delas, para que a gente possa executar, para que a gente possa ter um algo no final. E aí, por isso que eu falei de rotina, importantíssimo para o procrastinador. Uma vez que você acostuma a executar tarefas dentro de um projeto, gente, você cria uma rotina. Essa rotina vai permitir com que você possa não só executar, mas se sentir muito bem na execução daquela atividade. E para ir para a próxima, para se sentir bem novamente, para ir para a próxima. E aquilo se torna quase um vício, uma rotina de execução que você vai precisar aí na sua trajetória, tá? E aí, gente, nas atividades que a gente vai executar, preste atenção nisso que eu vou falar para você agora. Nas atividades que a gente vai executar, você precisa mirar um alvo. Por isso que eu falo de você não ser multitarefa. Você precisa mirar no alvo e trabalhar até chegar nesse alvo. Por exemplo, armas. Cara, eu tô lá com a minha arma. Eu preciso atirar num alvo. Eu miro, pá, atiro, aquilo chega no alvo. Ok? Gente, o meu alvo tá aqui. Vocês são meu alvo. Se eu virar um pouquinho que seja, se eu virar um pouquinho que seja, um milímetro que seja a minha arma, a bala vai parar em outro lugar completamente diferente. Talvez do alvo vários metros diferente. Talvez. Mesma coisa é um navio. Um navio, se ele for no oceano e se ele seguir direto uma direção, ele vai chegar no seu alvo, no seu destino. O que que acontece? Se lá no início eu virar nem que seja um pouquinho de nada do leme, um pouquinho de nada, 1 centímetro do leme, por exemplo, imagina que eu estou saindo aqui de São Paulo e o meu navio vai para Estados Unidos. Se eu virar um pouco, 1 centímetro do meu leme do meu navio, gente, ele vai parar na África. Ele vai parar em um lugar completamente diferente.
É assim a sua procrastinação. Você está lá concentrado numa atividade e se você começa a procrastinar, cara, aquilo ali vai para outro destino que você não esperava. Então a gente tem que ficar ligado a todo momento. A gente tem que não desviar do nosso alvo, do nosso foco, do nosso destino. Tendo essa consciência, gente, isso ajuda muito a gente a combater a procrastinação dentro de nós. Tem uma outra técnica que eu vou passar para vocês agora. Parece uma besteira, mas funciona. E eu vou falar o porquê. Você está lá procrastinando. Presta atenção aqui. Tá procrastinando aí, né? Eu tô vendo. Você tá querendo mexer em outras coisas aí que eu sei. Mas vamos lá. Você tá lá procrastinando no sofá, tá enrolando para poder falar um negócio de casa aí. Sei lá, lavar suas roupas. Você vai usar essa seguinte técnica. Você tem que lavar suas roupas? Tem. Ok. Você vai fazer 5, 4, 3, 2, 1. Você já vai lá. Sócrates, que é isso? Que loucura é que você está falando? Exatamente isso. Contar de forma regressiva. É 5, 4, 3, 2, 1. Pega e vai. Só vai. O que acontece nisso? Isso não é loucura, tá? Existe uma explicação para esse 5, 4, 3, 2, 1. Se eu fosse contar de 1 até 5, fica fácil. A gente faz isso de forma automática. A gente nem pensa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente nem pensa nisso. A gente vai lá e fala. Agora, para falar o contrário, a gente tem que pensar. Não, 5, 4, 3, 2, 1. Opa, eu pensei. Gente, isso nos dá microsegundos para a gente pensar. Porque quando a gente está procrastinando, a gente praticamente é impedido de pensar, né? A gente fica preso naquela roda, naquele ciclo que eu falei para vocês lá no início do vídeo. Então, quando eu faço isso 5, 4, 3, 2, 1, o cérebro buga, ele começa a dizer, o que esse cara está falando? Né? E aí ele dá uns segundinhos para você pensar. É esses segundinhos que você tem que dizer, eu tenho que fazer tal coisa. Ir lá e fazer. E aí você vai conseguir fazer. Sócrates, é toda vez que eu vou conseguir? Não, não é toda vez que você vai conseguir. Mas se você coloca isso como uma rotina, você começa a acertar e você vai entrar naquele outro estágio de recompensa que eu disse, que você vai gostar daquilo que você fez, e vai querer repetir mais vezes. Então, gente, essa técnica ela é infalível se você repete ela uma semana, duas, direto sem parar, porque você vai parar de procrastinar naquele momento, é para você fazer aquela atividade. É, essa questão de contar o contrário realmente dá uma bugada no nosso cérebro, e a gente tem que aproveitar desse momento para ir lá e fazer, ir lá e executar, tá? É, é, esse momento, essa bugada que eu disse que acontece no nosso cérebro, é um momento de decisão, gente. É um tempo que o nosso cérebro, uma parte dele se abre para decidir alguma coisa. Ele fala, pô, que porra é essa? O que esse cara tá falando? 5, 4, 3, 2, 1. Né? Então ele buga e aquele segundos você toma uma decisão. Qual que é a decisão? Ir lá e lavar a louça. Qual que é a decisão? Ir lá e fazer aquele relatório. Qual que é a decisão? Ir lá e fazer aquilo que você precisa fazer. Entendeu? Então a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa, gente, terminando aqui, faltam só duas dicas para passar para vocês. Criar rotinas. Rotinas. Todo dia, pessoal. Eu acordo 5 da manhã, eu vou fazer exercício, eu faço 1 hora de exercício. Saindo de lá, é, eu volto para casa e aí eu começo a fazer meu café da manhã. Faço meu café da manhã. Agora eu comecei a incluir na minha rotina levar as cachorras para passear. Levo as cachorras para passear. Volto, leio entre 20, 30 e 50 páginas de um livro. Enquanto eu estou fazendo academia, eu estou escutando um episódio de algum curso online que eu esteja fazendo. Enquanto eu estou fazendo o meu café da manhã, eu estou escutando alguma notícia do mundo, né? Ou algum podcast que eu gosto. E aí, quando eu termino de ler o livro, eu vou me arrumar
e para depois começar a trabalhar. Gente, olha quanta coisa eu faço antes de começar a trabalhar. Exercício físico, levar cachorro para passear, ler livro, escutar notícia, ver um curso que eu estou fazendo ou algum podcast, me arrumar, comer. Olha quanta. Tem gente que não faz metade disso em um dia. Não é vocês aqui, vocês fazem tudo, graças a Deus. Mas tem gente que não faz metade disso em um dia inteiro. E antes de começar a trabalhar pela manhã, eu já fiz tudo isso. Por quê? Porque eu criei uma rotina, pessoal. Sócrates, como é que eu crio rotina? Quer fazer exercício físico? Você que está me escutando aí, você quer fazer exercício físico? Vou te dar uma dica matadora agora. Você vai fazer exercício se você quiser, lógico. Você vai pegar o seu Instagram, você vai pegar o seu Instagram e você vai gravar um vídeo. Você vai dizer assim, pessoal, a partir de hoje 3 vezes na semana. Não, não começa com 5, porque você não vai conseguir, tá? 3 vezes na semana eu vou começar a fazer exercício físico. Prometo a vocês e vou postar aqui para vocês verem. Gente, você não vai querer passar vergonha na frente de todo mundo. Imagina, você não fazendo aquilo ali, o pessoal, ó, que otário, fica falando as coisas aí e nem faz. Quem é que quer passar por isso? Eu, por exemplo, usei essa técnica aqui no meu Instagram quando eu quis voltar à minha rotina de fazer exercício. Isso tem 4 meses, eu acho. Acho que é isso. Eu comecei a usar essa técnica com vocês, inclusive, com os que me acompanharam lá no início. Eu passei 30 dias consecutivos, todo dia postando foto que eu estava lá na academia, 5 da manhã. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Eu não queria passar vergonha, porque eu falei também, eu mandei um vídeo. Pessoal, vou começar a fazer exercício físico. E eu não ia passar essa vergonha. Então eu fui lá e executei. O que que isso acarretou? Acarretou na criação de uma rotina, pessoal. Então assim, ó, fazer exercício físico para mim hoje não é mais um martírio. Para mim está sendo normal. Para mim está sendo uma rotina. Então, crie sua rotina. Alguém falou aí no meio, por isso que eu disse que ia falar sobre o assunto. Ah, antes de dormir eu leio o livro. Isso é uma rotina que te ajuda se você tem insônia. Não sei, eu não tenho. Já tive, mas eu criei rotinas antes de dormir e aí o corpo acostuma naturalmente. Quando você começa aquela rotina antes do seu sono, seu corpo já vai caminhando ali para o sono. E o último item, para a gente terminar aqui a nossa live de hoje, ah, o maior motivador, o maior motivador de você parar a sua procrastinação, de poder executar o que você precisa executar para poder atingir o sucesso que você quer atingir, é o seu propósito. Por que que você quer executar o que você precisa executar? Já parou para pensar nisso? Ah, só que porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, não é só isso. Não é só isso. Por que que você quer ganhar dinheiro? É porque você nunca teve? Como eu, a minha adolescência, a minha infância e tal, foi muito pobre. Nunca passei fome, graças a Deus. Mas eu tive um motivador. Eu já fui muito endividado. E esse foi um dos propósitos. Cara, jamais quero ser uma pessoa endividada na minha vida. Jamais. Cara, eu ficava sem dormir. Eu era casado, eu ficava, sabe, toda a minha vida, em todos os aspectos, ela foi ladeira abaixo, por conta de dívida. E aí aquilo foi um grande motivador e impulsionador. Cara, nunca mais eu quero ficar daquele jeito. E nunca mais eu fiquei. Pelo contrário, hoje eu tenho uma vida super confortável. Então, assim, qual é o seu propósito? Eu estou dando essa live aqui hoje porque eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de ensinar as pessoas tudo que eu aprendi em relação à produtividade, liderança. Porque o sucesso que eu tenho hoje, pessoal, e eu tenho sim muito sucesso, ele se deu por conta de melhorar a questão da minha procrastinação, de trabalhar a questão de produtividade do meu tempo. Né? Então, assim, eu ainda vou decolar muito mais além de onde eu já estou. Ainda vou muito mais além, né? Ah, Sócrates, eu vou te alcançar, amigo. Até que você me alcance, eu já decolei muito mais alto, tá? Eu não vou parar, né?
Por quê? Porque eu tenho outros propósitos, mas um deles é o de estar aqui, de ensinando, de passando o que eu tive de conhecimento até chegar aqui. Então, esse é um dos meus propósitos. Quando você tem um propósito, tem gente, você não desiste. Você simplesmente vai lá e faz. Às vezes o seu propósito pode ser um filho seu que precisa de você, ou que você não quer que ele tenha o passado que você teve, ou o presente que você está tendo agora. Então você quer mudar de vida, você quer passar por cima para poder fazer as coisas que você quer. Pai, eu tenho um sonho de poder ir para a França, ir para sei lá onde for. Usa isso como mola propulsora para te levar mais além. Agora, não se prenda somente a questões materiais, porque isso é muito pouco. Ah, meu sonho, eu vou fazer no meu propósito de vida e ir para a França. É muito pouco. É muito pouco. Você tem que criar um propósito muito maior, onde uma viagem para a França vai ser uma consequenciazinha das ações gigantes que vocês vão ter em executar suas ações para poder executar o seu propósito. O ganhar dinheiro ele vai ser uma consequenciazinha da execução do seu propósito. Então, procure um propósito. Eu coloquei um vídeo no meu canal no YouTube sobre propósito, pesquisa lá, tá? É importantíssimo. Como você descobrir o seu propósito? Isso é importante, a sua identidade. Sócrates, saindo do vídeo eu já vou descobrir o meu propósito? Não, não. Eu vou te fazer refletir no vídeo para você pensar até você chegar lá, né? Então, assim, eram essas dicas que eu queria deixar para vocês aqui nessa live de hoje, nessa nona live de hoje. Ainda vão ter várias outras, né? Agradeço demais a sua participação e vejo vocês na próxima quinta-feira, 9 horas da noite, com a nossa próxima live. Tá bom, pessoal? Como já deu 1 hora aqui, eu esqueci não. Foi tanto assunto hoje relacionado à procrastinação que não deu tempo para abrir para dúvidas. Mas essa semana eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E aí, quem tiver dúvidas, mandem lá que eu vou responder com um vídeo para todo mundo, tá bom? Então, um grande abraço para você, obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!